fica na garagem. Eu te embarco no meu carro, no porta-mala, tive a sensação do sequestro, viajei de porta-mala, e ele me levou no porta-mala do carro dele, entrou na garagem do hospital, e eu, então, nessa condição, consegui fazer a primeira visita à minha filhinha, no dia 10 de abril, eu, portanto, fugindo da hipótese de ser pego pela polícia do Carlos Lacerda, porque certamente os colegas que foram pegos, muitos deles suicidaram-se, caíram do 3º andar, lá de onde estavam na polícia. Bom, mas tive que vir para Porto Alegre, voltei a Porto Alegre. E aqui qual era a ideia que se fazia? Se fazia a ideia do seguinte, o que o Petráquio não andou aprontando no Rio de Janeiro para ter sido caçado, não é? E, na verdade, eu estava só estudando, e estudando muito. E me fez muito bem profissionalmente aquele curso, foi um curso maravilhoso, um alto padrão de engenharia. Gente da melhor qualidade profissional eram os nossos professores. Curso exigente, uma barbaridade. Aliás, quando quiseram me tirar logo no curso, existiam 2 alunos que estavam colocados no curso do Serviço Secreto do Exército. Eram 2 capitães do Exército, capitães de engenheiro. E quando disseram que eu teria que ser demitido porque eu teria entrado por razões políticas, por indicação do Brizola, esses 2 colegas, um deles disputava o primeiro lugar comigo, disse, não, vamos ver como ele entrou. E se entrou por política, está bem entrado, porque ele é um bom estudante, mas vamos ver as condições do concurso. Foi quando eu fiquei sabendo que eu tinha sido admitido ao curso como bolsista na condição de primeiro colocado. Mas eu não tinha o que fazer, tinha que voltar de lá para cá. Faltando um mês para mim receber um diploma de pós-graduação em engenharia de processos. Perdi o diploma. Mas não perdi o curso. Só que, ao voltar para cá, eu não sabia o que eu vou fazer, porque aqui no estado, olha, engenheiro industrial, mecânico, engenheiro eletricista, fazer o quê aqui com a imagem de ter sido caçado e com a fama de comunista? Eu não tinha o que fazer. Mas o teu irmão, o Celso Alcaraz Gomes, dizia aos meus colegas aqui em Porto Alegre, já desde que quando eu fui para o Rio, porque nós éramos muito amigos, e como o Celso tinha um curso de especialização em refrigeração que ele fez na França, e ele dividia comigo diálogos de técnica que ele não conseguia manter com os outros colegas, o Celso dizia para esses colegas, quando é que o Petráquio volta para Porto Alegre que ele vai trabalhar comigo? Ele, de certa forma, ele estava torcendo para mim ser expurgado. E aconteceu, eu fui expurgado e a tua família, o Celso, teu pai, tu, foram os que me acolheram, porque certamente eu não teria outra indústria para trabalhar que não fosse lá com o Celso afrontando os militares. Afrontando os militares. Então aí é uma nova história, um novo ciclo da minha vida como profissional e como cidadão aqui em Porto Alegre. Aí te apaixonaste pelo frio. Na verdade não Foi paixão também, não é? É uma paixão, mas não é pelo frio. O frio não apaixona, quem apaixona é o calor. O amor é quente e o frio não existe. Os corpos têm mais ou menos calor. Aqueles que têm pouco calor, a gente diz que estão frios. Porque, na verdade, a engenharia do frio... O frio não existe. O frio não existe. O que existe é o calor, em maior ou menor quantidade. A natureza, então... É quente. É quente? O universo felizmente infinito é quente? Felizmente é quente. E é graças exatamente a este calor em vários níveis de temperatura e, portanto, calor em fluxo, que é possível a vida e que é possível as trocas de energia. Mas... explique direitinho, senhor. Eu diria o seguinte, que teve, então, um novo ciclo na minha vida. E as pessoas pensam assim, que o Petráquio é um especialista em engenharia do frio, sim, ou de ar-condicionado. Sim. Eu acho que não. Eu acho que, na medida em que a gente avança no conhecimento da engenharia, nós vamos ficando cada vez mais generalistas. Nós vamos adquirindo cada vez mais a capacidade de aplicar a ciência às aplicações práticas do cotidiano, aos métodos de produzir, transportar, mercadejar e consumir as mercadorias, os bens e os serviços. Isso é fazer engenharia. E esta é uma forma de engenharia que eu faço. Ainda há poucos dias, eu fui desafiado a fazer um tipo de engenharia que aparentemente não tem nada a ver com a minha formação. Porque terminei vice de patrimônio do Esporte Clube Internacional, do nosso glorioso Inter. Que é frio ou quente? Que é quente. Tudo quente. Aliás,
Cheguei lá como vice de patrimônio e percebi... É todo metido nisso também. É uma paixão, né? Eu sou apaixonado pelo Esporte Clube Internacional e a explicação, não sei nem se tem explicação para o amor, né? Essas paixões não se explicam. A razão não é capaz de entender a razão da paixão. Mas, então eu estava lá... Le cœur a des raisons que... La raison não ne connaît pas. O coração tem razões que a razão desconhece. Blaise Pascal. Exatamente. Belíssima expressão. Mas aí, Petraco, frio e quente. Calor e frio. Não explicar, certo? Não, mas não existe calor e frio. Existe calor. Existe só calor. Só calor. Em maior ou menor quantidade. Frio, então, é a ausência de calor. Eu vou exemplificar. O frio é a ausência de calor. O frio seria a ausência de calor. Como não é possível a ausência total do calor, o frio não existe. Ele só existiria se nós conseguíssemos um objeto, um corpo material, que tivesse zero de calor. O zero absoluto. O zero absoluto. O famoso menos 265, né? 273. 73. Menos 273. Isso aí. Com mais uns quebradinhos. Não existe o zero absoluto. Não existe. É inalcançável, inatingível. Atualmente, pela ciência, não se atinge o zero absoluto, que é 273 graus abaixo de zero. Isso aí. Se ele for alcançado um dia, todo o conhecimento, todas as teorias que sustentam hoje o conhecimento científico da física, terão que ser reconstruídos. Porque então as coisas não serão mais explicáveis com os princípios que nós consideramos válidos até aqui, que não foram ainda contraditos pelos fatos. A rigor faz sentido isso, o infinito de ter calor, porque essas estrelas todas são sóis. Exatamente. Que emitem altíssimas temperaturas. Calor, né? Muito calor. Eu vou fazer um exemplo para o telespectador entender a diferença entre calor e temperatura. Por exemplo, eu pego uma chaleira com água e ponho a aquecer num bico de gás. Depois de algum tempo ela está fervendo. Eu pergunto, nessa chaleira tem calor? Sim, tem calor. Mas aí eu olho para o rio Guaíba e olho aquela água do rio Guaíba, um grande volume de água, e pergunto, lá tem calor? Sim, tem calor. Mas é uma temperatura mais baixa que a temperatura da chaleira. A da chaleira, a água está a 100 graus. Exatamente. Então, é calor contido num reservatório pequeno, precisa de temperatura Chaleira. alta. Um calor distribuído num reservatório grande como o rio Guaíba, a temperatura é baixa. Mas lá no rio Guaíba tem muito mais calor do que calor tem numa chaleira com água fervente. É uma forma que eu encontro de explicar às pessoas a diferença entre calor e temperatura, e de dizer para as pessoas que calor existe em qualquer corpo. O frio seria a ausência total do calor. Como é impossível a ausência total do calor, é impossível o frio. E é por isso que os aparelhos de ar-condicionado trabalham aquecendo no inverno com ciclo reverso. Porque eles pegam o ar da rua, que está numa temperatura baixa, mas que ainda tem calor, passa esse ar por um radiador que está ainda a temperatura mais baixa que o próprio ar, esfria mais o ar, ou seja, captura calor, esfria mais o ar da rua, ou seja, captura calor daquele ar que está em baixa temperatura e bombeia aquele calor capturado do ar da rua para dentro de casa, promovendo a calefação. Por isso se chama bomba de calor, ou seja, ciclo reverso. Pega o calor do ar da rua que está em baixa temperatura, captura na serpentina e põe para dentro de casa. E uma chaleira lá ao alto do Himalaia? Pois ela lá ferve... Uma chaleira com água. Ela O lá, que acontece? Ela lá ferve estando gelada. Ferve, bem devagarinho, estando gelada. Ferve estando gelada. Eu conto a história de um gaúcho que foi desenhada pelo São Paulo. Ele desenhou a história que eu conto. De um o gaúcho, nosso grande chargista São Paulo. O Sampaio mesmo, o irmão mais velho do São Paulo falecido. Os dois eram meus Nós amigos. trabalhamos juntos, né? Grande figura. Excelente figura. Então, eu conto a história assim. O gaúcho tropeava uma tropa de gado em direção a Santiago do Chile. E ao final de um dia de marcha, subindo os Andes,
Ele montou acampamento lá no cume de uma montanha. E no Aconcagua. lá em cima, e a 7.000 metros de altura. E aí montou acampamento, foi descansar, acendeu o fogo, botou uma chaleira no fogo, largou um pedaço de mandioca na água a ferver para preparar a sua mandioca cozida e o seu chimarrão, virou a erva na cuia, a água fumacendo e pulando, serviu a erva fervente para o seu chimarrão. A água fervente? A água fervente, desculpa, serviu no chimarrão. Quando ele aspirou, teve um soluço e cuspiu fora, porque estava gelado. Porque se a pressão baixa, a temperatura em que ferve a água baixa também. Então a água pode ferver, por exemplo, antigamente o ar-condicionado dos navios era com água que estava fervendo a 5 graus. Pega-se a água, leva-se numa câmara de vácuo, faz o vácuo e depois põe no radiador, no camarote do navio. O ar do navio faz ferver a água naquele radiador e ela ferve gelada e vai ser aspirada pelo vácuo. Como é que eu tomo chimarrão quente nos Andes? Não toma quente. Lá nas alturas mesmo ele não toma quente. Não toma quente. Ele leva o termômetro que tu vais ver que a temperatura está adequada para tomar, porque vai estar fervendo lá pelos seus 70 e poucos graus. 80 graus. Ela só ferve a 100 graus. Por causa da baixa pressão. Por causa da baixa pressão. E não é por outra razão que as mulheres usam a panela com pressão para acelerar o cozimento. Panela. Porque tampando, hermética. aumentando a pressão, a temperatura em que a água ferve sobe, passa dos 100 graus e, portanto, faz uma cocção mais rápida. Isso aí é uma lei da física, a lei da ebulição. Quer dizer, a temperatura em que um fluido ferve, seja água, seja álcool, depende da pressão a que ele está submetido. É uma aula, né? Voltamos para concluí-lo. Está quente o programa ou frio? Está quente, Flávio. Aliás, as pessoas pensam que a engenharia mecânica só trabalha com motor de automóvel. Mas trabalha com calor, portanto com esse frio, que é a ausência do calor. Trabalha com cheiro, trabalha com odor, trabalha com medicina. O que seria da medicina sem uma bela engenharia mecânica? E dando cobertura para muitos dos processos tecnológicos, especialmente as cirurgias avançadas. Aliás, eu não contei, quando me caçaram no Rio, logo antes de vir para cá, eu mais ou menos me escondi no Hospital Sírio-Libanês. Mas por que te caçaram? Me caçaram porque eu tinha fama de comuna e me caçaram. Só por isso. Por fama? Por fama. Que barbaridade. Mas lá no Rio, uma das missões que eu trabalhei antes de vir para cá, depois de caçado, foi no Hospital Sírio-Libanês, ajudando a melhorar o desempenho de uma bomba para a circulação do sangue, circulação extracorpórea em cirurgias do coração. Porque existiam muitos acidentes com morte em função do desempenho precário dessa bomba. E eu dei a minha contribuição, melhoramos um pouquinho aquele sistema naquela época. Aqui tu de volta a Porto Alegre, na Arcon, com meu irmão, vocês fizeram miséria também, né? Incomodamos. Enfrentaram as multinacionais. As multinacionais, e éramos, num certo momento, dominávamos quase que 80% do mercado brasileiro de ar-condicionado central. Eu não esqueço de uma bolação que tu fizeste naquela ocasião e que causou um impacto, que era uma mensagem publicitária fantástica, dizer assim: a Casa Maçom tem sistema de ar-condicionado central da Arcon. E você? Fui eu. E de vez em quando conseguem repetir a ti de novo, estão te imitando de vez em quando, eles voltam com essa. E você? Bom, mas então as pessoas pensam que engenharia mecânica só trata com motor. E ao chegar lá no Beira-Rio, eu fui desafiado a trabalhar com grama. Agora? Agora. No Colorado? No Colorado. Porque chegando lá... Trabalhar com grama? Com grama, com os nossos gramados. Porque havia uma briga. As pessoas de conservação do gramado diziam: não podem jogar frequentemente naquele gramado porque estraga o gramado, não tem condições de suporte, treino não pode ser feito no gramado principal, e os gramados estão muito mal, a época do ano é de verão, a irrigação é precária. Bom, o que está acontecendo? Estava acontecendo que o substrato do gramado estava adensado, porque o Beira-Rio foi de 67, Flávio. E ao longo do tempo, o pisoteio, como sucede nos demais estádios, vai recalcando o solo, vai compactando a raiz, e isto tira a capacidade de ventilação da raiz, a raiz respira pouco.
tira espaço para que a raiz possa crescer, que é uma raiz profunda que dá um bom verde na superfície. E aí eu me lembrei do que faz a jardineira. E o jardineiro é aquela pessoa que cuida de uma horta ou das flores. Elas vão lá com uma pazinha, afofa a terra. E eu comecei a pesquisar e descobri que existem máquinas no mundo, e até descobri uma máquina aqui em Campo Bom, que fazem esse trabalho de afofar a terra. E afofando a terra, cria cavidades para ventilação, faz o trabalho que faria uma minhoca. Tanto que eu apelidei esta máquina de minhoca mecânica. E aí foi um desafio para mim, digo, eu vou desenhar essa máquina. Por quê? Porque o clube estava em dificuldades, eu podia comprar. Uma máquina dessas custaria $37 mil na Holanda. Mais impostos e fretes e tal. Eu digo, não, vamos desenhar aqui. Deu mais de 200 pranchas de papel de desenho, com detalhes peça a peça. E terminamos construindo essa máquina por R$10 mil. E ela está lá, e os nossos gramados estão maravilhosos, afofadinhos, as raízes crescendo. E o que é interessante, ela permite fazer o que eu chamo plástica no gramado. Assim como os médicos plásticos, está ali ela. Olha ali. Ó. Assim como os médicos fazem implante de cabelo, essa máquina eu estou usando para fazer implante de gramado nas áreas carecas do campo. Então hoje, os nossos estádios, se tu fores lá examinar, vai aparecer talvez uma imagem aí, não apresenta uma única... Olha ali o que ela faz. Ela vai vazando o campo e vai tirando torrões de terra de dentro. Isso aí afofa... E passa um rolo depois, né? Neste caso aqui passa o rolo. Mas se a gente quer usar, por exemplo, aquela peça que sai dali para implantar, então a gente levanta o rolo e tu tira aqueles tuchozinhos de terra com uma cabeça de grama e um trecho de raiz. E aí naquelas áreas que estão carecas, sem grama, ou naquelas áreas que tu queres plantar grama boa, tu passa a máquina só para fazer o furo, olha ali, ó, eu estou segurando um tuchozinho, ó, e pega e coloca no furo feito pela máquina. Então tu consegues fazer um implante, assim como os cirurgiões plásticos fazem um implante de cabelo nos couros cabeludos carecas, esta máquina permite o implante da grama nas áreas carecas dos nossos gramados. Os nossos gramados não têm mais praticamente área sem grama e rapidamente se recuperam do uso. Então hoje nós podemos usar os gramados intensamente, 2, 3 vezes por dia, passa a máquina, afofa. E mais um detalhe, caia a chuva que cair. Por exemplo, a nossa drenagem do estádio principal já era muito boa, mas em alguns lugares já tinha empoçamento de água, porque esse pisoteio termina impermeabilizando o solo. Agora não. Pode, olha lá de longe a máquina trabalhando. Essa máquina é... Que baita máquina. A parte é um trator, a parte da frente é um trator. Só aquela parte de trás que foi construída por nós. Está patenteada, patenteamos, já sabemos de outros clubes que têm interesse em ter uma máquina dessa, porque de fato isso aí realmente para golfe, campo de golfe. Quem sabe o Colorado se dedica a fabricar máquinas em vez de jogar futebol, né? Não, a nossa filha... E falo como Colorado. Eu sei disso, mas não, temos que ter um pouco de paciência, dar tempo ao tempo, que nós voltaremos a ter o rolo compressor que tivemos no passado. Petraco, Internacional, Esporte Clube Internacional à parte, o que tu estás fazendo? Tu tens 6 filhos, tu moras em Belém, anda a cavalo ainda? Ando ainda, não tanto como andava antes, porque o tempo não deixa, e eu tenho um escritório, uma firma de engenharia consultiva, que se dedica basicamente a atender problemas na área da engenharia industrial, e problemas de instalações de refrigeração e ar-condicionado. É assim que eu vivo, gosto demais do que eu faço, como eu já disse, e basicamente nessas instalações eu sou chamado quase sempre para resolver instalações que não funcionam, que têm problemas. Essa é a minha atividade, ou seja, engenheiro de obras que foram feitas e que precisam de correções. As coisas, mas passou ligeiro esse nosso tempo. Não do programa aqui, da nossa vida, não? Eu te diria, Flávio, que não passou. Está passando, Está passando. Mas passa muito mas ligeiro. Passa muito ligeiro.
passa muito Ainda ligeiro. ontem eu estava naufragando aqui no Guaíba. Não, e eu estava pensando estes dias, tia, ali quando nós íamos na Arcom fazer churrascos, e eu me perguntava, tu levavas um Te repentista lembras para do nós? trovador que eu levava? Que fantástico! E eu esses dias perguntava, será que aquela figura não era o Jaime Caetano Brown? Era! E agora Jaime Caetano Brown. Jaime Caetano Brown. Quer dizer, vê que a vida passa de fato ligeiro, mas é bonita e merece ser vivida. Especialmente tendo a chance, a satisfação de desfrutar da vida em convivência com vocês. Vocês realmente tonificam o amor da vida, tonificam o fato de a vida ser agradável. Como é que Hoje tu de acha manhã, que nós por estamos exemplo, indo? hoje de manhã, por exemplo, eu ouvi o Dom Antônio Chewich. Quer dizer, aquilo ali é uma razão de existência, né? Que É um homem exemplo maravilhoso. de vida, né? É uma maravilha, é um carisma. E eu acho que essa vida merece ser vivida e a gente viveu E a bem. nossa terra é maravilhosa, né? Mas é um Com encanto. todos os seus defeitos. Com o brasileiro sobre ela, porque eu acho que o brasileiro tem muita qualidade. Eu que trabalhei com operários na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, no mundo árabe, eu sei o valor que tem o operário brasileiro. Ele é um polivalente, é um eclético, é um dedicado, é brasileiro. Aí essa brutal diferença social, eu acho que nós, com ela, terminaremos. Sem dúvida, eu tenho essa esperança. As pessoas me perguntam, Flávio, e aí, Petraco, tu continuas socialista? Eu digo, olha aqui, eu te dispenso de me perguntar mais vezes isto. Fica sabendo do seguinte, que no dia em que desaparecer a injustiça e houver a possibilidade de que as pessoas vivam bem, desaparecerá no mesmo momento a razão de eu ser socialista. Enquanto isso, eu vou batalhar Agora, pela ideia de um mundo melhor, com mais justiça e mais amor. agora, essa convivência toda que tu tivesse em outros países, este é um grande país, né? O nosso. É a coisa mais E linda esta- do mundo. E esta terra nossa, o Rio Grande do Sul, é uma grande terra. No encerramento eu vou te contar uma que eu assisti na Alemanha. Eu passei na Alemanha várias vezes, eu estive lá fazendo engenharia. Uma vez eu fiquei mais de 30 dias numa cidade chamada Zweibrücken, não é? Fazendo uma engenharia de detalhamento de uma usina siderúrgica. E no frio, e tu sabes como é que é o frio na Alemanha, aquela neve, aquele frio terrível. E uma manhã eu estava caminhando com muito cuidado para não resbalar no gelo, em direção ao escritório da Demag, lá em Zweibrücken, e eu vejo uma coisa preta do outro lado da rua. Eu estranhei talvez um pneu, talvez um acolchoado, um sofá, um veludo. Olhei melhor e vi que pessoas passavam em volta daquele vulto preto. Olhei melhor e percebi que se movimentava aquele vulto preto. E aí fui dar atenção, fui lá, atravessei a rua e fui ver. Era uma senhora, uma velhinha. Ela tinha resbalado no gelo, caído de bruços. E as pessoas passavam por ela, nem bom dia lhe davam. Quer dizer, esse tipo de coisa no Brasil tu jamais vais ver. Tu nunca vais ver uma pessoa abandonada, sofrendo, e os outros passarem ao seu lado, sem compaixão, sem solidariedade. Este calor humano latino brasileiro, ele é impagável e tu não o encontra no resto do mundo. Bonito. Parabéns. Obrigado.